Você toca de uma forma peculiar, Marcinho de tocar guitarra. E como surgiu isso? Porque você não começou o seu primeiro contato no instrumento, tipo, vou aprender a tocar guitarra, você não foi com a tua mão ali fazer o... Não. Então, a história... A gente sempre fala assim, já contei essa história porque eu fui em outros lugares, contei. Mas a gente tá contando pro seu público, eu acho que vou repetir. Nos anos 80, que é o meu ano de desenvolvimento musical, tinha o Van Halen. Certo. E o Van Halen foi meu grande ídolo dos anos 80, sem dúvida, aliás, para sempre, né? É um ídolo da guitarra, acho que, enfim, da maioria da minha geração ele revolucionou e ele já usava os steps, né? Só que naquele momento eu tava mudando o meu gosto musical, um pouco conhecendo a música brasileira, porque eu tenho uma família de músicos que naturalmente me incrustaram a música brasileira e um pouco do jazz, né? Meu tio, principalmente, que é baixista, ele me apresentou o jazz naquele momento. Isso aqui já não combinava com o que eu tava gostando. E naquele momento estava aparecendo o Stanley Jordan, que até hoje não é muito conhecido como deveria ser, né? Mas ele não foi um cara que... da época da internet, então ele ficou naquele momento do jazz, ele apareceu ali e começaram a me falar do Stanley Jordan, que ele fazia de um jeito diferente, sobre o braço, e eu curiosamente fiquei tentando fazer alguma coisa que eu imaginasse que fosse parecido com o que me cobravam. Meu tio principalmente fala, pô, tem um cara que toca... Cara, faz a melodia, a harmonia, não lembro exatamente como foi, mas assim... Mas daí, cara, curioso, um amigo da escola... fazia Objetivo e tinha o Festival Fico. E tinha um amigo meu, o Betinho. Putz, espero que ele veja esse podcast. Eu já falei muitas vezes dele. Roberto, né? O nome dele, o apelido era Betinho. Excelente guitarrista, tinha uma banda na escola. E ele me mostrou uma fita do Stanley Jordan, cassete, cara. Eu não acreditei que era um cara ali. Eu nem entendi o que eu ouvi, na verdade, mas aquilo foi desafiador. E eu fui pra casa, cara, tentando imitar qualquer coisa que parecesse aquilo com aquele momentinho que eu ouvi, assim. E aí, de tanto fazer, quando eu apareci tocando alguma coisa, eu fazia números, assim, né? Eu pegava, tentava tocar uma música inteira, sempre foi assim. Nunca punhetando, vai? Sim. Termo, assim, nunca rifando. Era sempre tentando tocar uma música. E meu irmão comprou um disco do Stanley Clarke, com o Stanley Jordan, que tinha essa música. Overjoyed, do Stevie Wonder. E o Stanley Jordan fazia o solo, só numa faixa. E eu ouvi aquele som e tirei o que eu tentei... identificar ali desse jeito que eu toquei agora e fazia o número completinho, tentando imitar o Stanley Jordan, só ouvindo, né? Cara, dali foi um início para fazer as outras coisas. Então tudo que eu fazia, eu já tentava fazer com o tapping. E no momentinho da minha banda ali, a gente tinha um show, apresentação num barzinho, que seja, né? E até hoje é assim. Eu pegava um momento e fazia um solo. Sabe, saía os caras e eu ficava e fazia uma música, um número, às vezes dois e tal. E aí causava um impacto de quem via, porque era muito diferente, como eu falei. Stanley Jordan já não é conhecido agora. Lá naquela época, então, ninguém sabia o que era. Sim. Então me elegiam, o cara faz um negócio diferente. E aí, resumindo, ao mesmo tempo eu comecei a aparecer tocando assim pra galera da guitarra, porque eu não tinha muito esse universo da guitarra na minha mão. Eu tocava e cantava. E eu já gostava de improvisar, enfim. E aí quando eu apareci pra galera da guitarra, eu era o cara diferente, então eu passei a frequentar esse ambiente também, através do Mozart, que me viu uma vez... Na loja do pai do Melo Júnior, cara, que era a Pai do Rock. Era uma loja muito emblemática do centro de São Paulo, da Isidoro Sampaio. E o pai do Melo, que é o Melo, obviamente o Melo Júnior, o pai dele é o Melo. Ele era um dos poucos caras que me deixava tocar nas lojas. Porque tem aquele papo do cara, o cara chato, ficar tocando. E o Melo ficava, toca aí uma música pra mim e tal. Ele achava o máximo e começou a trazer a galera pra me conhecer. O Mozart foi o primeiro. Que legal. E o Mozart foi o primeiro e falou, caramba, o que você tá fazendo? Eu já tava evoluído, mas eu não participava desse cenário musical. Sim. Né? Sim. E aí o Melo foi fazer um festival que chamava Pai do Rock Guitar Festival, que era famoso. E nesse dia, tô resumindo pra caramba, tá, Labão? Tá. E aí nesse dia eu conheci todo mundo que a gente conhece até hoje. Eu conheci o Tomate, o Kiko Loureiro. O Kiko tinha ido me assistir com o Joey Mograbi numa outra situação, mas o Kiko tava nesse festival. O Faísca eu conheci nesse dia. Que da hora. Vi o Mozart tocar pela primeira vez. E ali, cara, eu nessa noite conheci todo mundo e fiquei amigo de todo mundo. E amigo naquela época era troca o telefone, Sim. Não tinha celular, olha só quanto tempo faz. Mas é importante falar isso. Daí o primeiro que eu liguei foi o Tomate. Porque eu fiquei muito impressionado com ele tocando, porque o repertório já me interessava. Ele tocava música brasileira, fusion. E eu fiquei muito amigo do Tomate naquela ocasião, cara. Aí depois fui conhecendo a galera devagarzinho, Faísca. O Kiko já era amigo, assim, depois comecei a ficar muito perto dele. Legal. E aí, enfim, o resto... fiz um resumão da técnica, né? Legal. Mas você antes da técnica, você tocava e você falou que improvisava e tal. Isso. Quanto tempo você tocou normal, vamos dizer assim?
Até chegar a esse ponto de... Até você virar a chave de falar, não, vou fazer... Então, foi uma transição mesmo, porque como eu falei, no show eu tocava normal e no meio do show eu fazia um solo. Tá. E depois, quando eu conheci a galera aí sim que foi, esse é o ponto. Quando eu conheci a galera da guitarra, esse universo de guitarra, que eu nem sabia que existia, não tinha noção que existia os caras com patrocínio, pra mim não existia. E aí quando eu conheci esse ambiente, quando eu chamaram pro primeiro festival, eu comecei a tocar sozinho. Eu não tinha nem a banda para me acompanhar nesse gênero, assim. Então eu fiz um monte de números. O que eu fiz ali naquele momento foi tocar o meu repertório. Então eu lembro que eu toquei a música do Senna. O Senna tinha acabado de morrer. Olha quanto tempo faz. Então eu toquei Asa Branca. Eu trouxe um repertório diferente do que o festival era. E causou um impacto, porque era diferente em todos os sentidos. E eu sozinho com uma guitarra, tocando música brasileira, assim, no limite que eu conseguia tocar também. Gênero diferente. Gêneros diferentes. O approach diferente, técnica diferente, tudo diferente. E esse negócio do diferente é legal porque você acaba não concorrendo muito. Porque quando você vai bolar um time, esse cara toca assim, então eu vou chamar esse aqui porque esse aqui é diferente. Ele faz um negócio que ninguém faz. E assim eu abri muito campo. E você... Então foi nesse momento, nesse festival, eu vou repetir, o pai do Rock Guitar Festival, feito pelo pai do Melo Júnior, que é o Melo. Hoje em dia ele tá fora do mercado, ele é juiz, acho, né? E eles que me ajudaram muito, assim, né? E o Melo, ele é mais novo do que eu, então eu lembro do Melo pequenininho ali, já olhando aquela cena, ele já tocava. O Sandro Reich não tocou, mas sentou na mesa comigo. Conheci o Sandro, eu já conheci o Sandro da televisão, porque ele tocava com o pai dele nos programas de TV. O Sandro com é um o Netinho. absurdo, cara. Ele fazia duo de batera e eu me espelhava muito nele, porque a gente tinha a mesma idade, eu olhava, puto, Sandro... Ele já fazia televisão que eu sonhava, assim, também, sabe? Aí eu falei, puta, Sandro Reich, eu te conheço. Foi muito legal. Naquele dia eu conheci todo mundo, cara. E tive meu primeiro patrocínio. A Washburn chegou varrendo todo mundo ali. E eu entrei nesse bolo, com a galera toda. Acho que todo mundo entrou na Washburn naquele momento ali também. Que da hora. É legal, uma história bacana. Eu tenho certeza que você curtiu esse corte. Deixa o like aqui no vídeo então. Não se esqueça de se inscrever no canal e o link para a entrevista completa, que eu tenho certeza que você vai adorar, está aqui na descrição do vídeo. Vem com a gente.